Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Eu tô com o meu cronômetro aqui, então eu não vou passar, né? Não vou passar, meu cronômetro está aqui, a gente vai entrar em 3 minutos agora, eu não vou passar. Quem vai louvar? Cara, já bateu 20 minutos, já fica preparado, tá bom? Já sobe lá, já fica à vontade, como eu digo, não vou demorar, não precisa demorar nessa noite. Já teve hoje canção, palavra, oração, a gente já foi edificado. Um pouquinho da palavra de Deus agora, para a gente fechar. Se quiser muita palavra é na terça, né? Que aí é 1 hora direta, aí vem na terça que vai ser 1 hora direta. Irmãos, Lucas capítulo 15, versículo 11, quem achou, diga amém. Está escrito assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo eles gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Você pode sentar. Irmãos, dentro desse texto eu costumo abordar 3 pontos simples e diretos, mas é provável que a gente só vá falar de um, e outro dia, que Deus quiser, a gente termina. Antes de eu começar, eu vou pedir, eu não sei se vocês têm um costume de fazer isso, tá? Eu estou tomando a liberdade aqui, peço licença aqui, para que a igreja possa repetir algumas palavras após mim. Quero que você repita assim, ó: Eu tenho um lugar para voltar. Vamos só mais uma vez? Eu tenho um lugar para voltar. Só até aqui, peço atenção. Eu começo aqui, eu já termino. Irmão, o texto que eu tomo por base hoje, ele é Lucas capítulo 15. Ele é conhecido como o capítulo das coisas perdidas, porque dentro desse capítulo, Jesus ele vai contar uma parábola com 3 histórias. E nessa parábola, ele estava sendo indagado pelos fariseus, decide contar essa parábola. Ele diz: vou contar para vocês uma história. A primeira história todos nós conhecemos, né? Que é do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás buscar. Uma moça que tinha 10 dracmas, uma se perde, ela varre a casa para procurar. E a terceira história é que nós vamos nos ater nessa noite, que é a história do pai que tinha 2 filhos. Então Jesus começa a contar uma história assim, tradicional da sua época, e contemporânea também, por mais que seja uma parábola. Jesus vai usar todos os elementos de vivências sociais daquela época para tentar retratar o que ele queria dizer. Jesus diz que um pai tinha 2 filhos, e ele começa a dar algumas características desses 3 personagens a princípio, e ele vai colocando na história alguns elementos. Por exemplo, nós vamos perceber que esse pai, essa família, é uma família tradicional, judaica, e percebe que o pai ele tem conduta moral e ética, no mínimo assim, uma ética ilibada, os detalhes que Jesus dá. Jesus diz que esse homem, ele era um homem bem sucedido, e a gente vai detectar isso quando Jesus diz que ele tinha fazendas, né? Tinha gados, trabalhava também com a terra, pecuária, enfim. E a gente sabe que naquela época, primeiro século ali, primeiros 30 anos, era uma sociedade bem pobre. Se a gente for imaginar tudo que a gente come hoje, que a gente bebe hoje, até na classe mais baixa da sociedade, a gente tem que entender que naquela época era muito pior. Coisas simples que nós desfrutamos hoje, naquele tempo, naquela realidade, não fazia nem ideia de desfrutar. Então,
fica claro que quem tinha essas posses, trabalhava com terra, tinha gado, ovelha, etc., plantava, tinha fazenda, inclusive ele tinha funcionários, tinha trabalhadores, supostamente escravos ali, aqueles escravos acordados, né, que trabalhavam e recebiam. Então, era um homem, se não de classe alta, de uma classe média alta da sociedade. Então, percebe também que o filho mais moço e o filho mais velho, os dois, aparentemente, tinham uma boa educação, porque o texto deixa bem claro que ambos trabalhavam com os pais. Então, não faziam parte de uma geração que simplesmente desfrutava dos bens, dos patrimônios que o pai tinha e vivia uma vida só de gastar aquilo que o pai conquistou. Não, parece que esse pai educou seus filhos tão bem que não os obrigava, mas os conduziu de uma forma tranquila a trabalhar com eles ali na sua, vou usar essa expressão, né, na sua suposta empresa, na sua suposta fazenda. Então, um pai bem sucedido numa família tradicional com 2 filhos, o mais velho e o mais moço, que eram trabalhadores. Esse cenário, primeiro, Jesus pinta, é um cenário, isso aí está na Bíblia, qualquer um pode ler, não estou inventando nada, é um cenário familiar super tranquilo, super estruturado, e a gente sabe que família estruturada não significa família rica, eles tinham uma estrutura familiar mínima. Mas mesmo com tudo isso, com esse cenário aparentemente confortável, eles estando em um lugar que talvez 90% da sociedade naquele período queria estar, porque naquela época muita gente passava fome, muita gente trabalhava com bem público, que era o lago, pescando, etc., sufocado pelos impostos. Não era o caso dessa família. O filho mais moço, tendo todo esse cenário ao seu favor, me parece que ele se sente incomodado com essa vida, assim, uma vida que para ele se tornou uma vida muito antiquada, né? Uma vida muito retrógrada, uma vida ultrapassada, uma vida quadrada. Então, ele vai agora buscar por uma realidade que talvez, eu chegue a essa conclusão, porque pelo fato dele sair, eu chego à conclusão, isso é lógica, que ele passou olhando algumas outras realidades externas, passou ter alguns outros tipos de conversas fora do seu arraial, encontrando alguns outros tipos de amizade, e por algum motivo foi seduzido por aquele padrão de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Aparentemente, a vida daqueles seus amigos, daqueles seus conhecidos, daqueles companheiros, parecia em algum momento muito mais feliz, alegre e intensa da vida que ele estava levando na casa do seu pai, aquela vida pacata, tranquila, estruturada. E seduzido por esses desejos, né, e com tudo aquilo que o mundo pode oferecer, ele chega diante do seu pai e simplesmente pede ao pai a parte da sua herança. E a gente sabe, eu não vou ficar me prendendo aqui em tradição, né, mas só para dar um toquezinho aqui, a gente sabe que dentro da tradição que Jesus está contando a história, do contexto histórico que ele está inserido, esse filho de judeu jamais poderia pedir herança ao pai em vida. E todo mundo sabe, uma regra universal, que herança só é recebida após a morte de alguém. Mas mesmo assim, ele pede a herança do pai. E ali causa uma ruptura. E o pai, muito tranquilo, muito seguro de alguém que sabe o que está fazendo, de alguém que sabe do ensinamento que tem dado, ele simplesmente não briga, nem faz escândalo, nem faz alarde. Ele permite que aquele que não quer ficar vá embora, que aquele que não quer permanecer vá embora. Ele permite de forma educada, consciente e equilibrada. Pelo contrário, ele não trava os bens, os supostos bens do jovem que quer sair. Ele simplesmente abre mão, separa e diz: toma aqui, se é isso que você quer, se é isso que você deseja, pode ir, vá em paz. E agora esse jovem decide viver a sua vida segundo a sua própria inteligência, segundo as suas próprias regras, segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios preceitos. E o texto diz que a Bíblia diz que esse jovem vive a sua vida dissolutamente. Se você abrir agora um dicionário, ChatGPT, qualquer coisa, procurar o significado da palavra dissoluta, ela vai ter algumas vertentes, mas a sua raiz principal é uma vida devassa, vã
está, palavra dissoluta, está diretamente ligada à promiscuidade, à fugacidade, à bebida, a coisas fúteis, passageiras, transitórias e temporais. Mas é assim que esse jovem decidiu viver a sua vida, e nenhum de nós aqui tem nada a ver com isso. Ele vai viver a sua vida, e agora vai provar daquilo que ele aparentemente nunca provou. Ele vai ter agora várias mulheres aos seus pés, vai provar de várias relações sexuais diferentes, ele vai provar de várias bebidas diferentes, ele vai encontrar amizades e colegas diferentes, vai frequentar lugares diferentes, e na sua busca pelo prazer, é claro e óbvio que ele chegou a se saciar a sua carne, o seu prazer, viveu ali vários momentos de sensações, decidiu viver, porque pelo que ele estava sentindo naquele momento, foi muito feliz, muito supostamente bem sucedido na sua proposta, mas a Bíblia diz que os seus recursos financeiros vão se esgotar, e agora ele vai de alguém que estava rodeado de pessoas, porque aquelas pessoas o rodeavam pelaquilo que a sociedade nos rodeia, pelo quê? Sempre nos rodeando pelaquilo que nós podemos proporcionar aqui nesse plano, aqui nesse momento e aqui nessa terra. Sempre isso não muda, a sociedade não muda. Sempre nós estamos rodeando as pessoas por suas posições na sociedade, por quanto elas podem pagar, por quanto elas podem bancar, por quanto ela pode abrir uma porta, por quanto ela pode nos proporcionar. Mas quando ele perde tudo isso, a sua vida desmorona, e agora ele está sozinho. E o texto diz que ele vai de patrão com funcionários precisar pedir emprego, e oferecem um emprego para que ele vá cuidar dos porcos. E o texto diz que ele consentiu em comer a comida que os porcos comiam. Este alguém chegou no fundo do poço. Estão me ouvindo? Diga amém. Eu quero dar um início aqui na minha primeira aplicação, que é o seguinte: tendo pintado todo esse quadro, o que eu quero aplicar nessa noite é muito sério. É que hoje nós vivemos numa sociedade, e por causa do avanço tecnológico, basta você pegar o seu telefone e dar uma rolada para cima, uma rolada para baixo, nós entramos dentro de um mundo de alguém. Irmão, se é entrar é para dentro, né? Desculpa. Eles entram no mundo de alguém. Qualquer momento aí, numa rolada para cima e para baixo, nós entramos literalmente na vida de alguém. E a gente vai começar a perceber, se for uma pessoa também do mundo, perdida, ou até uma pessoa que está na igreja, nós vamos começar a perceber que existem vidas nessa terra, nessa sociedade, muito supostamente melhores que a nossa, muito felizes que a nossa. A gente rola para cima e a gente vê gente viajando com 20 anos, que já viajou o mundo inteiro, que já viajou a Europa inteira, gente com 19 anos, que já conquistou o melhor carro, a melhor posição, gente com 30 anos, já zerou a vida, já fez tudo que talvez, para esse plano terreno, eu e você nunca iremos chegar. E por esse avanço tecnológico, e essa água suja que é jogada para a nossa vida, nós nos vemos numa crise psicológica, num senso de comparação com a vida dessas pessoas que estão crescendo, estão avançando, estão conseguindo, estão prosperando, estão alcançando posições, e muitas das vezes nos bate uma síndrome de Asaf, quando olhamos a prosperidade dos ímpios, ou quando olhamos quando alguém está avançando muito, e às vezes a gente se pergunta: irmãos, será que essa vida que eu levo de renúncia, de estar com Cristo, de estar na igreja, será que isto tem valido a pena? Por quê? Porque a sociedade, em geral, tem colocado para nós, e a sociedade é assim, que nós sempre temos que estar nas maiores posições, sempre temos que estar nos melhores lugares. Isso é a base da sociedade, sempre foi e sempre será. Tem uma mensagem que é na contramão disso, e já vou explicar como é que ela funciona. Então o que está acontecendo na sociedade? Nós, por causa, irmão, é duro, mas eu vou ter que falar, tá? Por causa de um púlpito
contaminado, e eu não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando de um contexto geral, por causa de um púlpito contaminado, que foi quase que contaminado por uma mensagem terrena, nós nos pegamos pensando nesse tipo de realidade. Olha fulano, olha ciclano, aquela fulana já botou um silicone, aquela fulana já fez uma cirurgia, porque o padrão de estética do mundo é diferente do padrão de Cristo Jesus. Por exemplo, Jesus é simplesmente, olha só, está vendo os lírios do campo? Olha os lírios do campo, eles são mais bonitos do que Salomão em toda a sua glória. Então o conceito de beleza, de estética do mundo é eles têm o seu padrão, e esse conceito, é duro falar, mas é verdade, ele já entrou no nosso meio, e nós estamos tentando fazer o máximo para nos tornarmos seres humanos perfeitos, ou até mesmo evangélicos perfeitos. É cirurgia para lá, é cirurgia para cá. O homem então, coitado, o homem está sendo colocado, pressionado a um lugar, a uma posição, que ele vai acabar virando um mero provedor para a sua família. Sabe o que o homem vai se tornar? Ele vai se tornar só alguém que só serve para pagar as contas. Então muito cuidado com essa cultura da terra, que entrou no nosso meio e está querendo nos transformar em competidores, está querendo nos transformar em alguém que vai fazer de tudo para alcançar uma posição social, porque tem alguém dizendo que os cristãos evangélicos deveriam ocupar todos os cargos públicos da sociedade, e isto é uma mentira. Alguém disse para Jesus, que te parece pagar o imposto? Jesus pega uma moeda com o rosto de César e disse, quem está nessa moeda aqui? É o governo. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Por causa de um púlpito terreno, mundano, estão trazendo para nós uma mistura de teologia coach, com uma mistura de teologia do mérito, juntando uma coisa na outra, e tentando nos fazer robôs espirituais, robôs evangélicos, competidores. Por quê? Por causa de uma mensagem que está reduzindo o evangelho de Jesus, que é aqui, e trazendo e nivelando o evangelho de Cristo com uma mensagem e uma proposta terrena da terra. Mas eu quero te dar uma notícia nesta noite, e se possível eu paro até por aqui. Quero conversar com você nesta noite, e eu sei que o que eu vou falar aqui, você se esqueceu, você não se lembra mais. Sabe de quê? Você não se lembra mais que a vida cristã. Quando disseram para Billy Graham, você precisa assumir um cargo de ministro aqui na nossa nação, e ele respondeu, eu não posso assumir um cargo de ministro, porque eu ocupo uma função que está muito elevada. E qual é essa função, Billy Graham? Eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, eu quero te lembrar uma notícia nessa noite. Você obreiro, você homem de Deus, você mulher de Deus, você jovem pregador, eu quero dizer para você que neste mundo, neste plano, se tem alguém que é vencedor, não é quem se formou. Se tem alguém que é vencedor, não é quem se tornou milionário, porque agora tem um discurso que todo mundo vai ter que se tornar milionário, e que é muito fácil se tornar um milionário. Então eu quero dizer para você nesta noite, que o vencedor não é aquele que está cheio de saúde, que é a mulher mais bonita, ou o homem mais bem poderoso, mais bem sucedido. Eu quero dizer para você que o vencedor é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero te trazer uma esperança nessa noite, que tipo assim, que para você ser rico, você não precisa ser cristão, que para você conquistar, você não precisa de religião, para você romper em posições sociais nessa terra, para você ter funcionários, para você ter súditos, vassalos, irmão, você não precisa de evangelho, mas para você chegar naquele grande dia, e ouvir, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, para chegar nesta provisão, nesta posição de privilégio. Eu quero dizer para você que tem muitas igrejas no Brasil que elas têm tudo para te oferecer, ou na verdade a única coisa que elas têm para te oferecer era uma estrutura muito boa. Irmão,
Irmãos, nós estamos hoje sendo seduzidos por estrutura de igreja, por conforto de igreja. Irmãos, mas se a gente recordar há 15, 20 anos atrás, 50 anos atrás, irmão, nunca foi assim. Nós nunca fomos conhecidos pela a classe da sociedade que era mais poderosa nessa terra, não. Nós sempre fomos conhecidos por ser a classe mais poderosa nas regiões celestiais. Então muitas igrejas estão com uma proposta totalmente terrena, e elas oferecem para você um lixo teológico, uma água suja que supostamente vem dos Estados Unidos. A gente bebe todo esse caldo e dão tudo para você, deixam você inchado, faz você sair daqui grandão. Mas eu quero dizer para você que você sairá desta noite pequeno, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Eles têm grandes estruturas, mas falta a eles a pedra principal, falta a eles a pedra angular, falta a eles a pedra de esquina. Deus disse para Jó: Jó, aonde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, o globo terrestre está solto no ar, mas existe uma pedra angular que sustenta o globo terrestre. Este planeta não está aos deleites da ciência, nem da movimentação da rotação, nem translação, nem ciclo do oxigênio, nem ciclo da chuva. Este planeta está sustentado pela pedra de esquina que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A notícia que eu quero te dar essa noite é que no dia que você se sentir menosprezado perante a sociedade, porque você já passou da idade, porque você ainda não se formou, porque não comprou casa, não comprou o melhor carro, eu quero dizer para você: ser salvo em Cristo Jesus é um privilégio. Irmão, eu não posso pedir para tu dar glória. Diante dessa mensagem, eu não posso pedir para tu dar glória, sabe por quê? Porque glória a Deus não é sentir arrepio, não é sentir nada. Glória a Deus é simplesmente colocar Deus no seu único e devido lugar. É um privilégio. A Bíblia diz: não foi, olha o privilégio, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Deus não está falando com quem está em casa, Deus está falando com você nesta noite. Então, diante desse mar revolto, desse mar vermelho, usa o cajado que Deus deu, toca no mar, porque ele vai se abrir. Glória a Deus, aleluia. Você pode não ter nenhum amigo, você não pode ter ninguém para te ajudar, mas sabe quem você tem? Você é privilegiado. Jesus, diante do deserto, Satanás diz: você está com fome, né? Veio de 40 dias, eu vou te dar aquilo que você quer. Satanás não destrói vida de ninguém. Satanás não te quer na sarjeta, Satanás te quer no pódio, Satanás te quer no pináculo do templo, porque ele é especialista em saciar necessidades básicas e diárias. Ele é especialista em te dar coisas momentâneas e passageiras. Ele diz: você está com fome, necessidade fisiológica, comer. E Jesus te responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu falar com você nessa noite. Está na hora de você se despir dos seus mecanismos de guerra particulares. Está na hora de você parar de se garantir no seu braço. Vou falar para você, eu queria vir pregar aqui, meus amigos estão aqui, eu queria vir pregar aqui, mas eu não pedi para ninguém. E o que eu falei com a Milena? Eu falei: Milena, se Deus quiser me levar, Deus me leva.
Se Deus quiser me levar onde Ele for, Deus me leva. Ministério não é troca de favores. Então você precisa se despir dos seus supostos contatos que você acha que vai fazer e acontecer, da sua capacidade intelectual, financeira, do seu vigor como homem. Irmãos, está na hora da palavra dependência, está na sua boca. Não se preocupei com o dia de amanhã. Vêm os lírios do campo, não semeiam nem plantam, e desse jeito Deus os tem alimentado. E vocês acham que eles não vão cuidar de vocês? Aí alguém pode dizer: eu só vou cumprir o meu chamado quando eu tiver feito não sei quantas faculdades, só vou cumprir o ministério quando eu tiver me casado, só vou cumprir quando eu tiver feito isso, feito aquilo. Mas eu quero dizer nesta noite, que se você ouvir a palavra de Deus, todas essas demais coisas eu vou te acrescentar. Você precisa depender de Deus, mas buscai primeiramente, antes de fazer tudo o que você quer, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vou pedir para você dar glória. Irmão, sobe lá, cadê? Já era para estar lá em cima. Lá. Pode atropelar. Irmãos, já estão 29. Já são 29 aqui, ó. Meu cronômetro está aqui. Aí não dá para falar o resto, mas eu tenho que falar um negócio aqui. 29. O texto diz, vou pular uma parte, outro dia a gente continua. O texto diz que a parábola é do filho pródigo. Mas a gente sabe que o original, a Bíblia não tem epígrafe, então se você ler o texto e o contexto, vai perceber que essa história é feita de 3 personagens. E o personagem principal dessa história não é eu, não é você, não é o filho que saiu, não é o filho que ficou, não é o boi que foi queimado, a ovelha, os trabalhadores, as plantas do campo, não. Tem uma figura principal nessa história. Muita gente não te conta, mas a figura principal desse texto é sempre o próprio Deus. É Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos permitir que Cristo seja tirado do centro. Está cheio de mensagem de 50 minutos que não se ouve a palavra ou o nome de Cristo. Essa mensagem não é sobre mim, não é sobre você. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre você. O Evangelho é a encarnação, é a morte, ressurreição, exaltação, coroação, retorno triunfal. É tudo sobre Ele. O louvor tem que ser sobre Ele, a mensagem tem que ser sobre Ele, a adoração tem que ser para Ele. Ele é o centro da nossa vida. O motivo de nós estarmos aqui nesta noite não é para receber um milagre, uma cura, uma intervenção. Ele pode até fazer, mas antes do milagre acontecer, Ele já existia, os milagres já existiam. Mas quando o seu sangue é vertido na cruz, Ele morre e ressuscita. O milagre que acontece não é um milagre paliativo, porque se Deus te curar hoje, amanhã tu morre, e o milagre não adiantou. Mas o milagre feito na cruz, não tem morte física que possa pará-lo. Aquele que busca na carne colhe a corrupção dos homens, mas aquele que planta no Espírito, este colherá a vida eterna. Então a mensagem do Evangelho não é sobre homens poderosos. Não adianta vir aqui no púlpito e falar para onde você viajou, quantas formações você tem, quantas faculdades você já fez, qual é a sua patente no seu quartel. Eu não quero saber, eu quero saber de Cristo Jesus na nossa vida. Pode ficar de pé.
A nossa religião é a única religião que tem dois componentes no mundo. Primeiro, é a única que salva o pecador sem ele merecer. É a única que para alcançar a graça de Deus não tem barganha, não tem que fazer trabalho na esquina, não tem que fazer nada. A salvação é mediante a graça de Deus. E a segunda, que eu quero falar agora, eu vou parar. O Evangelho é a única religião no mundo que o seu líder morreu, todos morreram, mas que ressuscitou. Gandhi morreu, Dalai Lama morreu, as figuras artísticas, vultos do nosso tempo, ídolos pop, Alexandre o Grande, os Sócrates, Platão, os profetas, os apóstolos, todos eles morreram, mas o único que ressuscitou e vive para sempre, que se a gente for no seu túmulo hoje, lá está escrito, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. As mulheres foram no túmulo tentar embalsamar o corpo de Cristo, e os dois varões sentados numa pedra disseram: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Levantai, ó porta, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que malhou o trigo no lagar. Este é o Rei. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há.
Você que adentrou por essas portas nessa noite e ainda não confessou a Jesus como Salvador da sua alma, agora é a hora de você vir ao altar e confessá-lo publicamente diante dos homens, assim como Ele fará diante do seu Pai. Oh glória, Ele está vivo e Ele quer voltar e nos levar para junto com Ele morar. Todas as bênçãos que ganharmos aqui, que desfrutarmos aqui, a traça e a ferrugem corroem, mas a salvação, ela é eterna. Essa fonte que um dia foi colocada dentro de nós é para saltar para a vida eterna. Oh glória, ouvimos aqui sobre Jesus nessa noite, o Jesus que restaura, o Jesus que dá vida novamente. Tem gente que pensa que está vivo, mas está morto. A vida nós só temos quando estamos com Jesus. Oh glória, os antigos cantavam: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Oh glória, amanhã pode ser tarde demais. Se você quer a oportunidade, a porta da graça está aberta. A igreja agora está de olhos fechados, intercedendo por você. Eu já sou crente, mas eu estou meio fraco, estou meio frio. Fracassei na fé essa semana, fiz o que não devia. Vem aqui, o céu te quer de novo. O céu não abre mão de você. Diácono Paulo pregou com muita graça, mas isso não arranca suspiro na eternidade. Por mais que a gente cante com muita graça, isso não gera festa na eternidade. Só quando um pecador se arrepende. Vem, pecador, assim como um dia nós também nos entregamos. A igreja fica de olho aberto, fica orando, fecha os teus olhos. Tem um concerto de Deus aqui nessa noite. Oh, Espírito de Deus, você que entrou por essas portas, que ainda não levantou a sua mão cansada, agora é a sua oportunidade. Se não tem, que o Senhor te prepare por misericórdia uma nova oportunidade. Quantos glorificam a Deus pela sua palavra? Digam glória a Deus. Quantos glorificam a Deus pela vida do diácono Paulo? Digam aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos terminando esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Você que nos visitou pela primeira vez, volte sempre, volte semana que vem. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. À noite, culto com ênfase na família, se não me falha a memória. Quinta-feira que vem, nós estamos aqui. Quem estará pregando é o pastor Guilherme Ricardo. Venha e traga mais uma. Vem 7 horas para o quarto de guerra. Vira aqui, ó. Esse cantinho aqui tem uma sala. Nós estamos ali orando. A glória de Deus foi forte demais hoje. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor João, Bispo João, o Senhor nos dá a honra de encerrar este culto essa noite. Quantos glorificam a Deus pela vida do Bispo João, pela vida da Bispa Elda? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Coisa boa é ter Bispa Elda aqui. Se hoje tem essa gama de mulher aqui, essa serva de Deus que abriu o caminho para que a gente pudesse passar. O véu quem rasgou foi ele, mas na missão a senhora abriu o caminho para que hoje nós estivéssemos aqui como mulheres ministrando a igreja do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que dia que tá ali, Sônia? Dia 9. A hora é o quê, Andressa? 7h30. Dia 9 às 19h30 nós teremos uma mini vigília
estará pregando o pastor Danielzinho, um homem de Deus, um homem profeta. Danielzinho estará aqui. Eu me lembro, bispo, eu tinha 16 anos, uma perna minha cresceu mais do que a outra por conta de uma cirurgia que eu fiz. E aí nós fomos no posto dos profetas, onde ele dirigiu o trabalho, e ele foi puxando a minha perna, e as pernas igualaram para a glória de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Eu me lembro um dia, Fábio, que nós estávamos nesse trabalho, e Deus tomou ele, baixinho, por favor. Deus tomou ele e falou assim: tem um homem que trabalha lá na Vila da Penha, tem um homem na galeria que veio armado essa noite, essa manhã, e o diabo botou a minha vida para você ceifar. Pastor Diego Queiroz, desce aqui na galeria agora e coloca essa arma no altar. O homem desceu da galeria e jogou a arma no altar. O diabo entrou nele e falou: vai lá e mata ele. Ia matar ele dentro da igreja, dirigindo consagração. Então é um homem de Deus, um homem de palavra. Venha, traga os oprimidos, traga os cativos, que eu creio que será uma madrugada de libertação. Vou repetir: será uma madrugada de libertação. Sebastião, traz o povo lá. Sebastião é rebanhador. Traz o povo para ser liberto, em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, volte novamente para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, a missionária, seu esposo, o amigo, a esposa, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Não poderia ser diferente. Eu estou muito feliz por esse culto, onde Deus falou muito aos nossos corações. Mas desde a semana passada, quando partiu aquela caravana para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Nadar e Bolívia, eu entrei em oração, porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. 2 ônibus com 100 pessoas nas estradas. As estradas brasileiras são muito perigosas. E eu só fiquei tranquilo quando pude me comunicar com os irmãos e saber que eles chegaram em Campo Grande, guardados por Deus. E fiquei orando todos esses dias pelos trabalhos lá. Foram trabalhos ricamente abençoados por Deus. E também, ontem à noite, fui feliz porque eles vieram em paz para fora em paz. Deus os guardou, Deus protegeu em uma vida toda especial nessas viagens. Certamente, alguns irmãos daqui que foram vão testemunhar de tudo quanto Deus fez naquele lugar. Por favor, estenda a tua mão e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a